Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Giovanna Tominag e este é o Conversas Maternas, um lugar para falar sobre maternidade, parentalidade consciente, desenvolvimento infantil e tantos outros assuntos essenciais que permeiam esse universo, né? Se você está chegando agora, essa é a primeira temporada do nosso podcast, já sabe, se inscreve aqui, ó, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, já curte esse vídeo porque o YouTube vai mostrando para mais pessoas e a gente sabe que tem muitas mães e famílias que podem se beneficiar desse conteúdo. Aqui eu só converso com mulheres incríveis, especialistas, mães com muita história boa para contar. E hoje, gente, eu vou conversar com ela que não é mãe, mas é mãe de muitos. Fernanda Pascoal, que é professora, jornalista, colega, idealizadora de um projeto muito bacana, o Ler e Experimentar, da Rede Municipal de Ensino aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda! Oi, olá, gente. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu tô muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papo. Muito bom. Hoje a gente tem muitos assuntos, né, para conversar. Aí do seu lado já estão todos os seus Meus filhos, filhinhos. os seus filhos literários. São muitos, aqui é uma pequena amostra. Além dos seus outros filhos, que são os alunos, né? As crianças com quem você Muitos também, trabalha. né? Nos últimos 15 anos, acho que é impossível contar a quantidade de crianças que passou pela minha vida e que eu passei pela vida deles também, né? A gente vai saber de tudo já já. Fica aí que a conversa hoje vai ser boa, boa demais mesmo. Mas antes, eu quero saber, você quer ver seu filho brilhar na escola e na vida? Quem não quer, né? Então conheça o Supera. Através de uma metodologia exclusiva, as crianças potencializam foco, concentração e outras habilidades cognitivas e socioemocionais também, transformando o desempenho escolar do seu filho e pessoal. Gente, é realmente incrível. Desde 2006, transformando vidas. O Supera hoje está presente em mais de 270 unidades em todo o Brasil. Não perca a chance, já escaneie aqui o QR Code na tela para encontrar a unidade Supera mais próxima de você. Seu filho merece essa transformação. Fê, a gente falou aqui, Oi. mãe, não é mãe, mas é mãe de muitos. Porque aqui, gente, só tem, assim, quantos por cento? 0,1% dos 0,1%. filhos literários que ela tem e vem adquirindo ao longo da sua vida profissional, né? É bem isso mesmo, né? Eu acho que cada livro que eu venho selecionando nos últimos anos tem tanto significado para mim e para os meus alunos também, que a gente fala nessa brincadeira, né, de mãe dos alunos e mãe de livros também, né? Porque a gente vai se relacionando, se conectando dessa forma. Hoje você tem noção de quantas crianças já passaram, já foram impactadas pelo seu trabalho? Gente, esse é um número que eu acho que eu nunca parei para pensar, assim. Eu tô há 15 anos no município do Rio de Janeiro e eu comecei a trabalhar na Rocinha, no CIEP Doutor Bento Rubião, na Rocinha, e em 2011. Eu acho que de lá para cá eu nunca parei para contar quantas crianças eu consegui desenvolver atividades, afetar e quantas delas também me afetaram. São muitos anos, são muitas crianças, são muitas histórias. Esse é um número que realmente acho que vale a pena parar um pouquinho depois para pensar, né. Será que você conseguiria? São muitos anos, Sim. muitas salas de aula e depois salas de leitura, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória para quem não te conhece ainda. Eu sou professora do município do Rio, eu trabalho no ensino de educação fundamental 1, com crianças que vão do primeiro ao quinto ano. Então, ao longo desses anos na rede, eu trabalhei exatamente com esse público sempre, fundamental 1. E aí na rede a gente tem uma estrutura e um equipamento que é a sala de leitura, né, a gente As também as bibliotecas. bibliotecas, né, a gente chama de sala de leitura, mas ela tem esse ambiente, assim, da biblioteca, com quantidade de livros maravilhosas em cada sala. E ao longo dos anos eu sempre trabalhei com livro, né, na minha sala de aula mesmo, com as minhas turmas, o livro sempre foi, o centro, o foco, o eixo central das minhas práticas, e acabou que acho que eu mesma não me imaginava no lugar da sala de leitura, mesmo conhecendo o equipamento, frequentando com os meus alunos, eu nunca me vi exatamente naquele lugar até que eu recebi esse convite. Tem acho que uns 6 ou 7 anos mais ou menos, e foi quando eu acho que eu me encontrei, né, sabe quando você chega num lugar que eu já frequentava, mas chegar nesse lugar que eu ia conseguir pegar todos os meus projetos, que antes eu fazia só com a minha turma, e aí eu convidava um amigo ou outro, um colega ou outro ali do lado para trabalhar junto comigo, e conseguir levar esses projetos para a escola inteira, foi uma sensação de pertencimento, de certeza que eu acho que eu
não tive em outro lugar na minha trajetória profissional como eu tive na sala de leitura. E não é só o projeto Ler e Experimentar, ele não está só numa sala, né? Numa biblioteca. Não, hoje eu tenho feito muitas palestras, né, sobre os projetos que eu desenvolvi, porque eles têm diversas temáticas. Eu já desenvolvi projetos de tecnologia, projetos de meio ambiente, projetos de sustentabilidade, projeto socioemocional, todos eles pertencendo e nascendo do livro da literatura, mas desenvolvendo com diversas outras linguagens, né? Então, além de fazer palestras sobre essas temáticas, elaboração de projeto, como é que se constrói nessas práticas, eu tenho feito isso e também tenho feito algumas consultorias, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm interesse na mediação de leitura, desenvolver a formação de leitores, né? A ideia é formar quem forma. Então, eu tenho compartilhado da minha experiência com alguns grupos a partir da abordagem que eu venho desenvolvendo, que é ler e experimentar, que ela continua, né? Que é ler, experimentar, escrever e encantar para a formação de leitores. Como é que você vê a importância da leitura na infância, né? A gente sabe que hoje existe essa discussão entre quem educa, é a escola ou é a família. Eu acredito que é uma parceria, né? Porque nós, como pais, a gente tem nossas responsabilidades. A escola também faz o seu papel, mas quando as duas estão unidas, eu acho que é quando a mágica acontece, né? E eu brinquei aqui que você é mãe de muitas crianças e muitos livros também. Mas é um pouco isso também, né? Porque você está ali ajudando na criação, na educação, no desenvolvimento das crianças enquanto elas estão ali com vocês. Eu acho que é fundamental sempre pensar a parceria da família com a escola. E essa discussão sobre quem tem responsabilidade, eu acho que ela é uma discussão que às vezes as pessoas se atravessam pela ótica errada, né? A gente, enquanto escola, a gente está desenvolvendo a escolarização. Ainda que a gente trabalhe com o currículo, com as habilidades, a gente está trabalhando para a formação humana. Então, a gente tem responsabilidade, né? Tem um papelzinho Tem um papel sobre também. essa formação. E a literatura, como esse lugar de humanização, de articulação de diversidade, ela está contribuindo exatamente para isso, né? Para essa educação. E para abertura de mundos, De né? Porque muitas mundos. vezes a criança ela não tem ali, ela passa muito tempo, muitas horas do seu dia dentro da escola e não tem ali contato com mundos diversos. A gente sabe que a escola já é um Já é universo um universo. diverso, mas através dos livros as crianças podem viajar para além, né? E trazer isso para a construção do mundo delas. Essa, inclusive, é uma das premissas do meu projeto Ler e Experimentar. Como eu trabalho há muitos anos com a rede pública, e meu objetivo sempre foi formar leitores e leitores críticos, emancipados, né? Que consiga, de fato, dialogar com o texto, promover essas inferências, né? Fazer com que o texto tenha sentido. Uma das frases que acho que a gente mais conhece na educação, que é a frase de Paulo Freire: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Conforme eu ia desenvolvendo as minhas práticas, eu ia pensando sobre esse mundo que precisava ser ampliado, né? Se eu queria que o meu aluno ele encontrasse essa palavra fizesse sentido, eu precisava também que esse mundo fosse ampliado. Que aquela bagagem que ele traz para dentro da sala de aula, sua cultura, do meio onde ele vive, ele também precisa ser ampliado para outras experiências que, às vezes, o local onde ele mora, o repertório da família, não leva. Então, assim, quando eu comecei a desenvolver os meus projetos, eu fui pensando exatamente em ampliar primeiro a leitura de mundo. Porque a palavra dentro da escola é mais fácil, né? A gente tem o livro, a gente tem o livro didático, a gente está sempre contando história, mas o mundo, às vezes, fica mais reduzido quando a gente fala em ampliar essas experiências, né? E o que você já viveu de mais? Eu ia dizer curioso, mas eu acho que eu queria saber mais, além disso, assim, que brilhou seus olhos, assim, num simples contato com a criança, numa simples palavra. Algo que você nem sabia que estava impactando daquela forma, aquele ser, e mudou, assim, que você viu seus olhos brilhar. Olha, eu acho que eu já tive. Talvez eu seja privilegiada, porque o meu lugar da literatura e da sala de leitura é um lugar de privilégio, eu acho, de promover essas experiências, né? E eu lembro, até tive contando recentemente, que uma turma de primeiro ano chegou à escola e a minha sala de leitura, na época, ela ficava no alto. Ela era uma sala que ficava no segundo andar. E a escola que eu trabalhava era toda térrea. Só a sala de leitura ficava no alto. E aí eles não tinham ainda o horário para poder subir, então toda vez que eles me viam, eles perguntavam: "Você faz o quê?"
Eu falei, eu sou professora. Daqui? Eu falei, sim. Mas você não dá aula pra gente? Eu falei, não, mas eu sou professora daqui também. Da onde que você é professora? Eu falei, lá de cima. E o que é lá em cima? Eu falei, um castelo. Ai, Onde coisas mágicas acontecem. já E eles começou a contar a história, gente, adoro. Gente, vocês não têm noção. Aquelas crianças andavam atrás de mim na escola. A Tia, que flautista dia mágica, você né? vai levar a gente no castelo? A gente precisa conhecer o castelo. Eles bem pequenininhos, né? Porque o primeiro ano tinha 6, 7 aninhos. Tia, a gente precisa conhecer o castelo. O que que tem lá? Eu falei, eu não posso falar. É segredo. Toda Eu ia criançada fazendo essa queria ir pro mágica. castelo, pro primeiro andar da Um escola. dia a gente fez um evento, que era logo no começo do ano, a gente sempre fazia um baile de carnaval, as fantasias, e eu me vesti, coloquei um vestido longo, que arrastava, assim, que eu tinha sido madrinha de casamento. Colocou uma... Comprei uma coroa, Uma coroa. porque um castelo tem rainha, né? E um deles falou isso pra mim, tia, se você que trabalha lá em cima, você é professora lá de cima, então você é a rainha do castelo. Associou. Falei, sou eu. Eu sou a rainha do castelo. E aí, no dia, eles estavam todos na sala. Eu peguei uma caixa de som, porque eu também sou assim. E coloquei aquelas Eu vou músicas chegar, de eu vou chegar entrada. chegando. Um cetro que eu comprei que espirrava água. Mas foi o que eu achei. Espirrou água nas crianças, as mães não ficaram muito felizes. E espirrei. Falei, gente, tá calor, pode. No calor, no verão, pode. É o banho de mangueira, não, banho de varinha hoje. Banho de varinha. E a sala De da cetro. escola que eu trabalhava, como ela era uma escola muito antiga, ela abria assim. Sabe aquelas A porta, portas? aquela porta-balcão que abre Ela assim. abre desse jeito. Colocou E aí eu um- entrei na sala com aquele som tocando no fundo. Dandan, e eles... Ela é rainha de verdade! Que delícia. Eles ficaram... Os olhos, era aquela coisa assim de... É verdade, ela falou verdade pra gente. Ela é mesmo a rainha. Olha a roupa dela. E eles ficaram encantadíssimos. Eu falei, agora vocês podem conhecer o meu castelo. Nossa... Quando eles Um chegaram lá em silêncio cima, absoluto pra te ouvir. que eles olharam a sala. Tia, tudo isso é livro? Eu falei, é. Eu falei pra vocês que aqui era um castelo, que coisas mágicas aconteciam, mas todas elas acontecem quando a gente abre o livro. Gente, a cara de... Eu quero abrir o livro. E qual livro você abriu? Eu abri com o livro da Sônia Travassos, lá em cima do morro. Acho que eu não trouxe ele, mas era um livro de rimas, né? De brincadeira. É um brinquedo cantado, né? Sabe aquelas cantigas tradicionais que a gente ouvia quando era criança? Naquele ano eu tinha preparado um projeto para eles de literatura e música. Então, todas as obras que eu selecionei para eles, elas eram cantadas, elas eram ritmadas, eram poesias, para a gente trabalhar essa questão do tempo, da concentração, desse ritmo, né, que a gente vai trazendo, já que eles estavam iniciando a escolarização fundamental, né? Então tinha toda uma mudança para eles também. Então eu selecionei o trabalho para eles assim, de literatura e música. Não sou formada em música, mas eu cantei, fiz coral, toquei Gente, flauta. mas ó, quem é mãe e é professora faz de um tudo, Faz de né? um tudo, né? E assim, eu lembro quando eu contei a história e eles encantadíssimos, sentados no chão, até tem imagens, eu com aquela coroa na cabeça e o vestido, e eles sentados no chão olhando pra mim com aqueles olhos de... Tudo que ela falou era muito verdade, assim, era muito encantador estar naquele castelo. Ai, eu tenho que falar agora. Você estava ali num lugar de representatividade, né? Porque a gente imagina dos contos de fadas tradicionais, dos contos da Disney de antigamente. Hoje a gente já vê essa mudança acontecer. Mas era uma rainha negra. Era uma rainha negra trançada, que eu estava de Trançada, trança. maravilhosa. Essa coisa da trança é sempre um impacto na escola. Toda vez que eu troco os meus cabelos, que eu boto trança ou que eu faço penteados, na semana você tem crianças repetindo esse cabelo, reproduzindo o seu cabelo. Reproduzindo Olha o cabelo. só. Então, tia, você está muito linda. Vou pedir pra minha mãe fazer em mim também. E aí, dá uns 2 dias, a mãe dá um jeito, né? E a criança chega trançada também. É um livro também que eu trouxe falando sobre isso. É sempre encantador, assim. Que momento, né? Eu acho o momento da representatividade também muito pontual pra mim. Não é só encantador, é importante. É importante, né? Se ver e se validar, eu acho que dentro do espaço. Porque até mesmo quando a gente fala de literatura, até uns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha tantas obras em que as crianças pudessem, de fato, se ver, se sentir representadas. Então, essa transformação da literatura, mas também de professores que estão ali com a sua representatividade, a sua autoafirmação,
eu acho que contribui muito para esse olhar encantado e de permitir se pertencer, né? Sem pertencimento a gente não consegue aprender, né? Sem se sentir à vontade no espaço, com relação de afeto, a gente não aprende. Então a representatividade ela contribui muito para isso também, para aprendizagem. E o livro é uma ferramenta também para isso, né? Eu Para acho que é a abrir principal. conversas, não só para viajar e conhecer muitos, mas também para abrir conversas difíceis, né? Às vezes. Para a criança Sim, conseguir se entender e se expressar. sempre. Eu já trabalhei com um livro de um autor que eu adoro, que é um amigo querido, Júlio Emílio Braz. Ele tem um livro que era Coisas que eu gostaria de dizer e não disse. De uma relação, inclusive, de mãe e filha. É um livro infantil? É um livro infantil. Os pais se separam, e aí ela tem essa coisa de ter 2 casas, 2 vidas, e uma mãe que tá batalhando muito para a sobrevivência delas, né? E aí acaba que a mãe vai deixando recados. E aí ela deixa recado primeiro escrito, e aí vai botando uma lista, e aí depois a mãe começa a deixar um gravador, porque como ela trabalha muito o dia inteiro, ela Não dá tempo, passa pra falar. E aí a história é exatamente essa, dessa personagem querendo dizer coisas pra mãe, que ela entende o que a mãe tá fazendo, mas que ela sente também a falta, né? Ela tá vendo toda a transformação que a vida dela tá passando, mas ela gostaria de dizer algumas coisas. Então ela vai falar sobre isso. Eu já usei esse livro justamente para conversar com uma turma que era muito difícil. E eu pedi, contei a história, eu falei, tem coisas que a gente gostaria de dizer e às vezes não tem coragem. Falta tempo, falta alguém para ouvir. Aí eu pedi que eles escrevessem no papel, sem assinar. Que aí a gente poderia conversar sobre o assunto sem falar quem é que estava falando De ou quem é não. a história. E aí era o nosso círculo de confiança. A gente se reunia e conversava sobre isso. Eles me pediam, falava, tia, será que a gente pode fazer o círculo de confiança essa semana? Ai, que Porque maravilhoso. aconteceu uma coisa e eu queria conversar. E aí eles escreviam no papel, não tinha nome, então eu trazia o assunto e falava, gente, saiu um assunto agora que é esse. Tô me sentindo sozinho, violência doméstica. Ai, minha mãe tá muito preocupada sem emprego. E eu trazia o assunto pra roda. E aí os outros iam falando, eu já passei por isso também. Minha mãe também já aconteceu. E a gente ia dando um jeito de se acolher ali. Mas uma atividade começou com livro, né? A gente vai mediando. Maravilhoso. Isso tinha que entrar na grade curricular, esse espaço, esse momento. Em espaço. algumas escolas isso já acontece, mas deveria existir em todos os lugares, né? Fundamental. Você falou desse livro que eu acho que traz uma questão que todas as mães passam hoje em dia, né? A mãe moderna que não tem tempo porque tem que trabalhar. Somos a maioria, né? Somos privilegiadas aquelas que podem ficar em casa só cuidando dos filhos. E tá ok também, se é a escolha da mãe, Se é a né? escolha da E se mãe. pode, maravilhoso também. Exercer somente essa função, mas a gente sabe que a gente tem que rodar 1000 pratinhos. E essa história do gravador me lembrou muito a sua história, que eu já conheço, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua relação com a sua mãe. Sua mãe te teve adolescente, né? Eu acho que você viveu muito isso, da ausência dela em casa. Eu tive esses episódios, assim, né? Minha mãe me teve adolescente, eu morava numa comunidade, no Morro de São Carlos, no Estácio. Então a gente já tem toda uma atmosfera ali muito contrária, né? À educação. A gente tem o ambiente conflagrado de violência. Então, minha mãe me teve adolescente e é uma aventura, né, de certa forma, sobreviver dentro dessa perspectiva, né, de um ambiente já tão opressor, uma família que é grande, mas você tem aquela coisa mais isolada, porque era uma menina estava grávida. Minha mãe teve com 16 para 17 anos, então aquele pânico que gerou na família Era um tabu ainda. era um tabu Ainda é, né, eu acho. Era um tabu. É ainda. E deve ser, sabe? Eu acho também que a gente não precisa tomar, às vezes, uns casos de que deu tudo certo no final, mas continua sendo um Pra tabu. validar essa Continua sendo um situação que é problema. difícil. Esses diálogos sobre essa questão também sexual, né, da adolescente, eu acho que a gente já tem muita coisa para avançar e conversar, para que as nossas adolescentes se sintam mais seguras também, né? Manter esse diálogo, porque eu acho que às vezes também falta muita informação. Mas a minha relação com a minha mãe, ela sendo mãe adolescente, foi da gente crescer juntas, né? Porque ela adolescente, com os sonhos que ela tinha, né? E eu ali, pequenininha, tendo que viver e crescer, a gente cresceu muito juntas. E a gente cresceu numa relação de amiga porque era eu e ela.
Meu pai é uma pessoa muito presente, mas é presente e ausente, porque eles ficaram separados boa parte da minha vida, né? Então, assim, na real No mesmo, dia no a dia recorte ali. mesmo, era eu e ela, sabe? Era aquela coisa eu e ela contra o mundo, era eu e ela juntas, né? Tinha um suporte ali da minha família, mas a gente teve que se juntar mesmo para conseguir ir vencendo, né? E a minha mãe é uma das principais responsáveis pela minha relação com a literatura, com o livro, com a educação. Ela sempre me falava, você tem que estudar, Fernanda. Você precisa ver o mundo, né? Eu tô criando você para você ir para o mundo, para você ter oportunidade de ver as coisas que às vezes eu não consegui viver. E ela era quem me contava as histórias, né? Eu me alfabetizei muito cedo, porque ela, quando chegava do trabalho, daquela correria, o tempo que a gente tinha era o tempo da Era o tempo de leitura. qualidade que ela queria ter com você. A gente deitava e aí ela contava histórias, ela inventava muita história. Eu E ela, faço isso. e ela briga comigo que no dia seguinte eu queria Não ouvir lembrava? aquela história, ela já não lembrava mais. Eu falava, não, mãe, não é assim que a bruxa faz. Ela falou outra coisa. É, às vezes o Gabriel fala assim, e o Matheus e o fulano? Eu, quem? Quem? Mamãe da... Aí como se tivesse acontecido realmente a história. Realmente. De ontem, da história do não sei o que, eu... E foi assim que começou a surgir as Surgiu histórias seus dos livros livros, né? infantis, Minha mãe poderia também ter sido uma escritora nessa perspectiva, porque ela inventava muito. E aí eu fui ganhando essa vontade da leitura. Ela veio me alfabetizando, porque aquela ansiedade, né, de ler. Quando ela não inventava a história, ela lia e eu queria acompanhar. Então, com 5 anos, assim, quando eu fui fazer 5 anos, eu já lia. Eu já escrevia por pura ansiedade do livro. Por pura ansiedade para ler e consumir muitas histórias, muitos E livros. ainda tinha a dinâmica que ela lia pra mim. Primeiro ela lia o livro e depois ela me dava o livro pra ler. E eu passei a ler o livro mais rápido do que ela. Então, você assim, não tinha paciência não pra tinha esperar paciência ela pra esperar ela contar, você já ler. lia. Ela queria primeiro assim, que assuntos que o livro tem. Então ela pegava o livro primeiro, lia, depois ela me dava e eu lia sozinha. Então ela sempre teve esse cuidado de ver as temáticas, né? O que tá acontecendo, como é que eu vou falar e tal. E acontece que, como ela trabalhava o dia inteiro, eu não dava conta de esperar ela terminar de ler pra depois ela falar que não, esse você pode. Eu passei a ler o livro sozinha e eu andava com um bloquinho. E até hoje eu tenho esse hábito do bloco de anotar as palavras que eu não conhecia e o significado. Pra Porque procurar no dicionário depois, eu fazia isso. eu fazia isso, porque ela estava trabalhando. Quando eu estava em casa, eu queria... Mas o que isso significa? Ela me deu um dicionário, o bloco, o papel, e eu ia... Pra ela te perguntar depois. Depois eu perguntava pra Na minha casa, ela. tinha uma estante, assim, comprida, e aí os livros infantis ficavam embaixo e dos adultos ficavam no alto, né? Quando eu ficava sozinha em casa, né, que aquele momentinho assim, eu sempre dava um jeito de pegar um banquinho, subir, porque eu queria ler os livros do alto. Ler os outros, né? Ler os outros. A minha tia fez uma coleção pra mim, quando eu devia ter uns 11 anos, das literaturas clássicas em português. Então tinha o Cortiço, tinha o Primo Basílio, tinha a Senhora. Não era clássicos de contos de fadas? Não era. Eu já tinha classicões. avançado aos 11 anos de literatura há muito tempo. Há muito tempo. E aí, minha tia fez essa coleção pra mim. Ela ficou muito preocupada. Como é que eu ia ler o Cortiço pela temática e tal. Falando, será que Fefe vai aguentar? Será que não é muito pesado pra ela? E aí ela falou, Fefe, tá guardada, eu vou esperar você fazer mais idade. Eu falei, ai, tia, eu juro que eu aguento. Eu aguento. Mas sabe que tem muita gente que tem meio que trauma de leitura? Porque na escola, quando pré-adolescente, a gente tinha que ler esses livros difíceis. Isso continua hoje em dia? Continua. Porque a relação do ensino da literatura, ela ainda se prende muito ao estilo da literatura. Então, quando você vai ensinar literatura, e principalmente essa, quando chega nos alunos do 6º ao 9º e do ensino médio, você se atém muito menos ao conteúdo e muito mais à forma. A forma. Entendi. E aí isso torna o livro chato, né? Você tentar entender porque Machado de Assis usou o recurso linguístico tal para compreender o estilo que ele está contra. Mas e o tema também, né? E aquele assunto que ele está trazendo? E o adolescente que tá lá lendo gibi, mangá, que tá lá, né? Tem toda uma dinâmica atrativa. Rápida. E aí você tem a galera discutindo a forma quando você tem um livro que começa uma dedicatória aos vermes que comeram seu corpo. Como isso não pode ser interessante para um adolescente?
A abordagem eu Mas acho que tá isso errada. é importante, na sua opinião? Eu acho que é importante, porque a gente tem um gap, né? A gente começa muito bem com a educação infantil e o Fundamental 1, com muita leitura, muita contação de histórias, as crianças amam, os livros são menores, são curtinhos, mas quando chega na adolescência, esse leitor em formação, ele para. Uhum. E aí aquela criança que lia 10 livros no mês na sala de leitura, quando ela chega no Fundamental, ela já vai pegar um. E aí aquele assunto já não agrada tanto, e aí ela vai pegar outro. Até que, de novo, ela encontre, né, na vida, ou então numa mediação muito específica, olha, você já leu esse autor? Olha que história legal. Ela se perde um pouquinho na formação. Uhum. É de fato um gap. Aí começam muito a apresentar os textos obrigatórios, Uhum. e a literatura passa a ser muito chata na adolescência, né? Uhum. Eu acho que isso é um problema. Como é que é para você que está no ensino fundamental, que é a fase da alfabetização ali, pré-alfabetização, né? É alfabetização. No primeiro ano a gente já tá alfabetizando na idade certa. A Os ideia é essa. pais, o que eu ouço muito, porque o meu filho tá nessa fase, é não saber que livro dar. Às vezes quer presentear, né? Quer dar de presente em vez de um brinquedo, um livro. Mas fala assim, o que eu vou dar para essa criança ler? E a gente não consegue identificar exatamente. Imagino que você deva receber essas perguntas, né? Muito. Que livro eu posso dar para uma criança de tal idade? A gente está falando aqui de fases, idades e títulos, né? Conteúdos. O que você fala para essas mães? A escuta ativa. Eu acho que a primeira coisa que a gente, quando pensa em curadoria, precisa fazer é a curadoria de uma maneira geral, para a gente montar uma biblioteca ou para o nosso próprio repertório ou para os processos formativos, é a escuta. Porque uma das habilidades que a gente articula para a formação de leitores, né, uma das estratégias de formação de leitores, é a conexão. Então, quando a gente consegue entender que o livro que a gente vai ofertar, ele vai ser um livro que esse leitor ele vai se conectar, então essa vai ser uma escolha certa. Mas como é que a gente vai gerar essa conexão? Ouvindo. Eu acho que a primeira coisa é ouvir. Qual é ouvir? Ouvir o território, ouvir que contexto essa criança está sendo criada, né? O que ela gosta? O que ela tem interesse? Eu acho que parte primeiro da gente conseguir observar. Às vezes pode vir numa conversa, ou às vezes você pode perceber da criança um interesse maior nos dinossauros, ou nos carros, ou na música, ou nas histórias fantásticas, né? Tem criança que adora bruxo, mágico. E ela fala pra você, né? Eu acho que a gente tem muito essa tendência a não ouvir o que a criança tá Você falando. quer entuchar na criança o que você acha que ela tem que ler, né? Isso, eu acho que ela precisa disso. E às vezes precisa primeiro ouvir, sabe? Ouvir na conversa, ouvir de você observar mesmo o que essa criança tá vivendo, que é aí que a gente vai conseguir gerar uma conexão. E o que a gente pode olhar, o que a gente pode ver nos livros e entender que esse livro é bom? É difícil essa pergunta, né? Por exemplo, esse livro aqui tem um conteúdo bom, tem um cuidado interessante, tem uma ilustração. Ou onde a gente identifica que aquele livro é um livro de qualidade para ser oferecido para a criança É uma ler? pergunta difícil. Acho que eu vou responder pela perspectiva da escolarização. Eu acho que o livro ele vai ser bom quando a gente sabe a finalidade dele, né? O que a gente quer desenvolver, o que a gente quer criar, o que a gente quer construir com essa literatura que a gente está tendo contato. Né? Eu vou selecionar esse livro para minha escola ou para o meu filho, por quê? Que são as perguntas que a gente também precisa fazer, né? Por que eu vou levar esse livro? Ele vai contribuir para esse ser humano em formação de que forma? Vai ser uma aventura? Vai ser um tempo que ele precisa ter de um livro super interessante? Sabe aqueles livros de piada que as crianças se divertem muito? Vai ser para esse objetivo? E tudo bem, a finalidade é essa, é o entretenimento. Então o livro é bom quando a gente pensa sobre o que a gente quer fazer com ele. É só ler? Ai, tem várias histórias maravilhosas, que são histórias fantásticas, que você se encanta. Esse livro vai ser bom para isso. Ah, não, eu senti uma necessidade de falar sobre determinado assunto com o meu filho, então eu vou selecionar, né? O livro vai ser bom se ele conseguir comunicar isso para ele. Eu acho que se a gente pensar mais sobre onde a gente quer chegar, a gente vai entender melhor o que faz de um livro bom. Né? E aí tem os outros aspectos, né? Como professora de literatura e de letras, eu vou avaliar o estilo, eu vou pensar na forma, no conteúdo, como é que aquele tema está sendo articulado, essa linguagem está adequada ao público que está se destinando. A gente vai conseguir fazer essa mediação para essa galera? Através das ilustrações também, né? Das imagens que estão ali caminhando junto com a história.
as imagens contam a história, né? As imagens, elas se Às vezes juntem, uma outra elas história. se fundem ao texto, Mais né? profunda Isso, ainda. ela vai trazendo elementos que às vezes o próprio sentido do texto ainda não conseguiu trazer, né? Ele vai antecipar, de repente, alguma informação que o texto ainda não apresentou. Então, eu acho que ter esse cuidado também, né? Com as ilustrações, com essa produção de quem está escrevendo esse texto. E tem livros que são obras de arte, né? São. Eu não consigo doar alguns, assim, que o Gabriel fala, já li muito, ou então, esse aqui é de bebê, ele fala, né? Pode doar, quando a gente vai fazer a seleção para desapego. E eu olho aquele livro maravilhoso, eu falo, isso aqui é uma obra de Obra de arte, arte. eu não consigo. Dá vontade de colocar na estante, moldurar, pôr no quarto. E eu acho que essa é uma relação muito legal também com o livro, né? De você ter esse afeto, sabe? Esse cuidado. Eu acho que tem que Totalmente. ser desenvolvido, inclusive isso. O trato, né? A importância desse Do objeto, o livro enquanto objeto. objeto, né? E aí você É. tem essas ilustrações que são fantásticas, esses textos que você, na primeira linha, você fala. Falei, gente. Tem livro que não é para criança. Quer dizer, é para criança, mas não é somente Não é só para criança. A dupla audiência acontece muito. Eu já fiz formação para professor com livro que é para criança. Eu já iniciei discussões utilizando livro para criança. Poesia, Manuel de Barros é um dos meus autores preferidos sobre infância. Eu já usei para falar com os professores a partir de uma poesia, né? De um texto que ele originalmente seria para criança. A gente está falando aqui sobre temáticas e eu queria saber quais são as mais importantes nesse momento para as infâncias, que quando a gente fala de infância, a gente fala de muitas, né? Muitas. Que você acredita que seja importante ser levado para uma sala de leitura, porque a gente sabe que livro não é um objeto barato, né? E poucas crianças têm acesso a bibliotecas, às vezes está lá no interiorzão do Brasil, tem que andar muito, não tem contato com isso. Mas tem alguns temas que vale a pena e que a gente precisa trazer para perto, né? Dos pais, das famílias. Que temas seriam esses? Hoje, para mim, seria identidade. A gente está vivendo uma discussão enorme sobre a questão do uso das telas, né? O excesso das telas nas infâncias. Eu lembro que há uns anos atrás a gente discutia sobre a questão da televisão, né? O quanto das crianças chegavam na escola com a quantidade de horas assistidas de televisão. E agora a gente tem essa realidade das telas. E as telas para as crianças e para as infâncias, ela tem chegado pelas redes sociais. E as redes sociais, elas têm ditado comportamento. Ela tem ditado como você se enxerga, valores, como você se vê. Então, assim, tem aquela questão do ser gordo, ser preto, ser branco, né? A questão da roupa que você veste, a fala, como é que você se comunica. O filtro que você usa. Tem toda essa movimentação. Para se modificar. Se modificar. Não, a sua não aceitação, né? Porque você começa a ter uma trend que dita o comportamento e ela diz pra você que o bonito e o belo é essa estética. Que você precisa se comportar desse jeito, ou falar nesse tom, ou ter tal acessório, né? Você vai ser aceito no ambiente onde você vive se você tiver este ou aquele acessório. Vai pertencer ao mundo, pertencer. né? Pertencimento é uma busca do ser humano. Do ser humano. E aí eu acho que a identidade, eu acho que é o principal tema da gente articular dentro dos espaços de escolarização. Acho que é uma preocupação que as famílias precisam ter, porque a gente precisa saber quem a gente é, né? O que nos forma enquanto seres humanos, né? O que nos diferencia? Porque às vezes tem muita coisa de, não, nós somos todos iguais. Não, a gente não é todo mundo igual. A gente vem de lares diferentes, a gente vem de constituições, de meios sociais diferentes, né? A gente tem cor da pele diferente, a gente tem os olhos diferentes, a gente tem uma história ancestral diferente. Então, acho que saber quem nós somos indica muito para onde nós vamos, né? Eu acho que quando a gente se conhece ou se reconhece, ajuda muito no percurso. Então, eu articulo muito, assim, todos os meus projetos, de alguma forma, eles são atravessados pela temática da identidade, da memória, da subjetividade, porque a gente precisa estar articulando isso como ferramenta, né? De ofertar ferramenta para que essas infâncias consigam se identificar. Que essas infâncias consigam estabelecer os seus parâmetros, que não são os parâmetros que as redes estão apresentando. Então, eu acho que hoje, para mim, esse é o tema central. É você se reconhecer, sabe? É você reconhecer a tua história,
conhecer a E tua vida, valorizar é também. valorizar, é se ver belo, sabe? É se ver com a potência da escrita, com a potência da ocupação dos espaços, de ser possível você vivenciar esses espaços. Então, acho que apresentar essa questão da identidade com a representatividade é fundamental. Eu ia falar isso, a representatividade traz isso, né? Você observar o seu entorno e entender que é possível, Que é. que você pode chegar lá, né? E que é possível, né? Eu acho que a gente discutiu muitos anos ainda se daríamos todos contas. A gente tem uma série de políticas públicas que se movimentam para garantir que os acessos, né, principalmente a educação, eles aconteçam. Então, assim, o que se prova de dados é que é possível, né? A galera que faz uso, né, e que fez uso das cotas para acessar a universidade, os dados apontam que eles se mantêm, eles estão lá presentes, eles acompanham, têm rendimento. Inclusive, tem dados que falam sobre a permanência, né? Que é a questão do abandono ao longo dos períodos é sempre uma questão, né, na educação, a evasão. Né? E aí você tem a galera que tá lá, sim, porque esse lugar também é nosso, né? De Sim. certa forma, falando assim, porque eu falo por mim também, né? Sim. É um lugar que é nosso também. E apresentar isso desde a infância, essas possibilidades, né? Esses planos de vida, esses sonhos, isso é possível. Você acha que essa geração vai ser diferente, vai chegar num futuro melhor? Nesse sentido da equidade? Eu acho que a gente está indo, né? Não sei se chegaremos ou em quanto tempo, não sei se a gente pensa em tempo, mas eu acho que a gente está evoluindo porque a gente está de fato ocupando, né? A gente está discutindo e a gente está agindo também. Então eu acho que quando a gente tem dentro das nossas micropolíticas, porque a gente pode falar de macro acontecendo, várias propostas, mas dentro do nosso nicho a gente tem tratativas e propostas e projetos acontecendo para que essa equidade ela possa acontecer. Seja na sala de aula, na sala de leitura, na ocupação das praças, com propostas que vão se ampliando, isso está acontecendo. Então, acho que sim, talvez mais um pouquinho a gente chega lá. Se a gente pensar que a gente forma o cidadão, né? Desde lá da infância, a gente influencia essa criança, nós como pais, como exemplos, vocês como professores, trazendo oportunidades. A gente está trabalhando na infância para que no futuro isso seja diferente, Seja né? diferente. Eu vejo através da literatura, por exemplo. Quando eu era criança, não me lembro de existir tantos livros infantis. Eu lia Monteiro Lobato. Hoje, olha quantos aqui. Vamos mostrar alguns que você trouxe. Quantos livros importantes, com temas importantes, que precisam ser discutidos cada vez mais. Eu trouxe essezinho aqui, ó, que para mim, quando a gente fala de infância, e uma infância principalmente essa infância fora da tela, que é o resgate ao pé no chão, sabe? Ao tempo, ao ócio, ao tédio. O Eu quintal. penso, o quintal. Gente, Manuel de Barros sempre, né? O meu quintal, ele é de fato maior que a cidade. Então, eu acho ele necessário para a gente refletir as infâncias. Seja as crianças lendo, porque a gente tem, acho que eu até trouxe a versão para criança Mas dele. essa versão é para adulto, né? Essa que é a poesia completa. Mas eu tenho uma versão, acho que eu trouxe para criança, o exercício de ser criança. Ai, que lindo. E aí você tem os poemas, né, e as ilustrações acontecendo. E eu acho que é fantástico É um pensar bordado. sobre isso. Olha que lindo. Tô Fantástico, falando, né? gente, obras de É arte, arte, né? E é uma composição, você imagina. Traz uma ideia de lugar acolhedor, né? Eu acho que o bordado, ele tem essa memória, ele traz essa memória, né? De infância, do fazer manual. Do manual. Isso é muito legal. Da casa da avó. Casa da avó. Do cheirinho vai começar a chegar, ó. Cheirinho do café. É o cheirinho do café. Cheirinho do bolo, pão de queijo. São memórias assando. que precisam ser construídas, eu acho, na infância. E ele tem esse resgate, e eu acho esse livro lindo por isso também, porque ele vai buscando isso, assim, tanto no texto quanto nas imagens. O que mais você Esse trouxe? aqui é da Kilsan de Oliveira, que eu adoro, que é o Com Qual Penteado Eu Vou, que fala um pouquinho dos nossos cabelos. De representatividade. De representatividade, de família, autoaceitação. ancestralidade, porque ela tá perguntando com que penteado ela vai ao aniversário do Biso, que tá fazendo 100 anos. Gente. E aí vai chegando a família toda e cada pessoa da família tem um penteado diferente, um nome com um significado,
e um penteado diferente. Então, assim, a história vai se desenvolvendo enquanto os convidados vão chegando e eles vão se apresentando com seus nomes, significados. Que E é um lindo. livro muito tocante, eu acho ele de uma sensibilidade, assim, para falar sobre essa coisa da família, né? É uma festa que acontece no quintal, sabe? Tá a família toda reunida, gerações da família reunida, e essa geração que tem essa relação ancestral, sabe? Esse De onde eu cuidado vim, de né? onde Que é o eu que a gente estava vim. falando aqui. E essa conexão deles, né, com a questão do nome, o significado, a importância do significado do seu nome, né? Porque é o pertencimento à identidade, a quem nós somos. Então, eu uso muito esse livro aqui da Kilsan, eu sempre estou contando essa história, eu acho fundamental. Temos mais aí, E temos tem muitos mais, ó, filhotes. Ah, isso é esse muito daqui, legal. eu acho que ele é um dos preferidos, assim, uma espécie de unanimidade nas escolas, que é o Condomínio dos Monstros. Eu Aham. amo, amo, amo. Do Alexandre. É do Alexandre. E a ilustração é da Cris. A Cris já esteve, inclusive, num projeto que eu fiz em 2019. E ela tava conversando com as crianças e fazendo um desenho. As crianças iam fazer assim, ó. Ela desenhando as crianças. "Ah, ela está fazendo agora ao vivo!" Não, e tem essa coisa, né? Quando a gente vai, assim, em lançamento de livro, eles olham e falam assim, quando tem o ilustrador junto, você? Você. Aí olha assim, você que desenhou? Você que desenhou, que ela ilustrou, né? Desenhou. Você que fez esse desenho? Tem uma coisa que eu adoro, que é o É livro que meio traz, mágico. é o livro que traz na contracapa, pelo menos, o rosto e a história de quem faz, sabe? Esse aqui até não tem, da Crise do Aham. Alexandre. Mas trazer a história de quem tá fazendo, né? Eu acho que é super importante. Eu sempre É. apresento para os alunos também. Olha, quem desenhou, olha só a história dela, quem escreveu. Eu acho isso fundamental. E esse é um livro que eu uso muito para falar sobre as diferenças, Uhum. né? Porque a gente está, de fato, num ambiente diverso, a gente também precisa criar estratégias e ferramentas para que essas diversidades sejam respeitadas, né? E esse Uhum. livro é divertidíssimo, porque cada um é de um jeito. E somos todos, na verdade. Cada um é de Somos um jeito. Então, assim, a todos. forma de fazer uma assembleia, de tentar buscar como é que a gente vai se relacionar, E como é que sabe a gente vai que resolver esse problema. eles foram meus vizinhos. Eles. Ai, que É. delícia! Eu acho maravilhoso. Eles têm livros incríveis, assim. A gente tem muito de títulos deles que eu acho fantástico. Esse aqui do Lázaro, tanto esse, o caderno de rimas do João e o caderno sem rimas da Maria, é tão potente assim, sabe? Eu acho tão fantástico. Eles vão trazendo algumas palavras e ele vai rascunhando, né, uma ideia ali sobre cada uma, o significado dela e os contextos que ele vai apresentando. E o da Maria também eu tentei trazer, mas eu estava emprestado. Então, você desapega, assim, sem presta? Sem apego? Olha, eu tenho apego. É tipo 2V, vai e Eu sei volta. exatamente com Com quem quem está. tá? Gente, eu conheço uma pessoa que não sou eu, tá? É sério, não sou eu, não é a minha amiga. Conheço uma pessoa que anota. Tem um caderninho de empréstimo. Emprestei o livro pra tal Eu já fulano, fiz isso. nessa data. É, Eu já fiz isso. Hoje em dia eu não faço, não, mas eu já total fiz. Mas eu tá aqui na controle. minha cabecinha, eu sei com quem está. E eu tenho um pouco de apego. Aos livros infantis, eu até circulo mais, porque eu gosto de estar dando, de fato, essa bagagem. Gente, Possibilidade para olha, outras tem pessoas. isso. Eu queria trabalhar tal assunto. Que livro? Esse aqui, ó. Esse vai falar com você e tal. Então, eu até tenho maior circularidade em relação aos livros infantis. Mas os meus, assim, eu sou muito mais apegada. Eu fico, Eu ai. sou apegada. Eu tenho uma amiga que, inclusive, é uma amiga em comum, a Bianca. Ela faz essa roda de livros, né? Ela faz. Os livros vão rodando de casa em casa, empréstimos, e vai, e ela não tem apego nenhum. Nenhum, eu acho E uns fantástico. livros muito Muito lindos. lindos. Ela já mandou, ela fez uma doação lá pra sala. A gente estava com uma certa defasagem, assim, de títulos. Eu tinha comentado com ela. Ela, não, vou mandar pra você. Eu falei, como assim? Mas E sabe ela que a mandou. Bianca, ela é autora também, Ela é né? Então ela autora tem também. essa questão, assim, de querer que as histórias cheguem, né? Circulem, A né? Eu gente acho quer isso que as muito histórias cheguem, bacana. quem escreve, quer que... Depois que a gente passa daquela barreira do primeiro O leitor, o que primeiro vai leitor. achar que é bem difícil. Pra mim, pelo menos, foi muito difícil. A gente quer que as histórias cheguem, é As pra isso que a histórias. gente publica, né? Eu acredito, assim, eu acho muito bonito esse movimento que ela faz.
Com os livros infantis eu consigo ainda ser um pouco assim, só os meus mesmo que eu fico mais apegadinha, eu empresto e fico, mas você ainda não devolveu. Sabe aquele, Ai, pode me então? emprestar outro? Devolve. Quando Essa é você uma devolver, coletânea. pretinhos e pretinhas Devolve. É uma incríveis. coletânea de histórias, né, de diversos brasileiros, diversos lugares do Brasil. E eles vão escrevendo essas histórias, né? São várias histórias diferentes, assim. Poderia ser cada história poderia ser um único livro. Mas eu acho Sim, fantástica a ideia legal. de ser essa coletânea por essa representatividade, cada um de uma determinada região. Então você tem ali uma bagagem da história de onde aquela pessoa é, sabe? Você tem Sei, uma uma conexão, uma referência, referência né? muito Legal. bacana. Esse aqui que é super conhecido, tem a peça maravilhoso. Pequeno Príncipe Preto também, bem conhecido. Esse aqui, ó, dos penteados também, mais uma vez. Isso é de uma importância na escola gigantesca. Deve trazer muitas discussões, né? Muitas, muitas. E luz também. Muita também. É a aceitação, eu acho que acho que uma das coisas que mais se articulam é sobre a Sim. aceitação. Esse aqui é de uma autora que é professora da rede também. E essa história é uma história que faz muita gente pensar sobre como a sociedade determina o nosso lugar, né? Então ela fala que ela queria usar roupas coloridas e a mãe falava para ela: não, não. Você, com a sua cor, minha filha, não, você vai ficar chamando muita atenção. É muito não sei o quê. Como é que as pessoas vão olhar para você? Então, assim, ela vai discutindo o desejo dela de querer usar e de querer estar com as cores que ela gosta, que ela combina e tal. É uma busca por ela mesma, né? E é uma criança, né? Tipo, a personagem é criança, com a ideia da criança. É um livro muito maravilhoso, muito fofo também. Eu gosto muito dele. Legal. Já tô fazendo a minha pilha de empréstimo. Vocês estão vendo que eu tô pegando tudo pro lado de cá. Esse daqui, ele é da rede, até tá com o selozinho da rede. Eu amo esse livro. Lá vem o Homem do Saco. Ele não tem uma só palavra. Ele é todo assim, Ah, é só ilustração. só ilustração. Livro Mas é uma mágico. ilustração que conta tanto que as crianças elas vão se conectando com isso, com os olhares, os assombros. O homem tá carregando um saco, então todos os olhares vão surgindo de espanto e as crianças vão fazendo a mesma cara de: ué, mas o que ele tá carregando, tia? Eu falei: não sei, a gente vai ter que descobrir juntos. O que tá vindo? Tia, mas ele tá carregando o saco pra onde? O que vocês acham? O que tem dentro do saco? E aí vai indo, vai passando, vai passando. Imaginação ali, A né? página vai rolando e todas as crianças. Ele vai andando. Você vai dar spoiler do final do livro? Será que pode? Pode, já tá na rede? Olha, eu gosto tanto desse livro. Pode. É porque pra mim o Homem do Saco é outra coisa. Era pra me botar Era de medo. terror. Filha, não vai, porque o Homem do Saco vai te pegar. E essa é uma discussão feita, né? Quando a gente lê esse livro, a gente fala isso. Se eles lembram, ou se eles têm essa bagagem, né? De que é o Homem do Saco. Você sabe que muitas histórias que antes pra gente era muito comum, pra essa geração que tá chegando agora não é. Não. Tem criança que não tem referência de folclore. Uhum. O Curupira. Eu tive esse contato esses dias com crianças questionando, mas o que é? Porque já tá fugindo da oralidade, né? Esses contos e essas histórias que eram usadas para nos instruir, mas também fazia parte dessa coisa da cultura popular. Isso tá fugindo da gente, assim. Então tem uma série de crianças que várias histórias, como essa do Homem do Saco, ou talvez a loira do banheiro, que já não é mais comum para todo mundo. Né? Eles não têm essa referência. Às vezes eu fico pensando, será que eu falo do Homem do Saco pro meu filho? Será que ele vai ficar com medo das pessoas? E numa época eu comecei a pensar, eu vou falar do Homem do Saco, porque aí, como ele é muito dado, vai com todo mundo, é uma forma de eu falar pra ele: olha, presta atenção, né, Chapeuzinho Vermelho, olha o caminho que você vai tomar na floresta. Porque muitas histórias, elas tinham esse objetivo, né? De fazer, muitas histórias que se tornaram histórias infantis, elas eram histórias de instrução, né? Pra você ter, olha, não vai por esse caminho. E de moral. E de moral, entendeu? Ele termina assim, ó. Ai, que lindo! O que sai da sacola, do saco, é uma sanfona. É uma sanfona. E olha como a vida fica mais bonita com música, mais colorida. Gente, que lindo! Muito legal. É muito legal, é muito legal. Imagina as crianças ouvindo isso. Eu sabe que eu vou fazendo um monte de suspense, né? E vou falando pra eles o que vocês acham que vai sair desse saco. Eu acho que eu tô com medo, eu não sei o que vai vir agora. E eles vão: tia, mas será que ele vai trazer um monstro? Será que vai sair alguma coisa muito grandona? Eu falo: eu não sei. Será que o tamanho do saco cabe um monstro? Então você vai
para cada turma, a gente vai sentindo o que eles estão falando, a gente vai criando, né? Do que eles estão propondo ali pra gente na hora. E tem muitos outros aí, Tem né? muitos outros, né? Tem a Sônia Rosa, que está celebrando esse ano 30 anos de carreira de literatura. Menina É um dos linda. primeiros livros que a gente tem com personagens pretos. Ah, é? Antes da legislação, antes da 10.639 de 2003. 30 anos? Esse livro não tem 30 anos especificamente, Tá. mas os livros dela, tem os outros livros dela. Ela tem esse aqui também, ó, que é o Tesouro de Monifa, que é um livro maravilhoso. Ela tem A Hora do Almoço, Lá Vai o Rui. Ela tem uma série de títulos incríveis. E ela é uma grande autora pra gente, de referência, para trabalhar justamente essa questão da literatura preta afetiva, da ancestralidade. Ela sempre foi uma referência. E ela está celebrando esse ano os 30 anos, né? Como escritora, como autora, e trazendo sempre essa identidade, né? Todos os livros dela, os personagens são personagens pretos, e a gente não tinha isso, né? Nas salas de leitura, o acervo, ele tem uma predominância branca, tanto de personagens, histórias e contextos, quanto de autores. A gente ainda está tentando equilibrar, mas estamos em defasagem. Vamos falar um pouquinho da sua infância, então, né? Você citou aqui na sua infância, você não tinha, quer dizer, não existia ainda tanta representatividade nos livros. Como foi a sua relação com os livros na infância? Qual é a sua lembrança disso? Você se recorda? Sempre. Eu tenho livros que eu li quando eu era criança que eu sei contar a história toda até hoje, assim. Eu acho que o livro, como eu falei, a minha relação com a minha mãe, ela foi muito construída de muita amizade, um laço muito grande, e um dos momentos que a gente mais compartilhou foram momentos de histórias e de leituras. E o livro, na minha infância, ele era esse lugar onde eu fugia, né? Quando as coisas ficavam muito difíceis ou quando tinham muitos problemas, eu me recorria, eu me escondia no livro, né? Minha mãe sempre fala que eu pegava o livro, eu li o livro, podiam me chamar, podiam gritar, eu estava imersa naquela literatura, e era um lugar para mim de um esconderijo, era um lugar de acolhimento, assim. Né? Eu realmente, quando eu tinha 11 anos, eu estava lendo Machado de Assis, porque os livros das infâncias, eu já estava passando por eles há muito tempo. Então, eram os livros grandões. Você vai ler esse livro todo? Minhas tias perguntavam para mim. E eu sentava, eu lia e eu ia embora com o livro. Né? Eu lia, tinha um ventilador na minha casa que ele tinha uma luzinha, uma lanterna. Então, dava a hora de dormir, a pessoa falava, apaga a luz, vai dormir. Eu ainda estava lendo o livro, eu queria continuar o livro, eu lia o livro naquela luz do ventilador. Era uma coisa que eu falava, gente. Ainda Por isso que eu estou usando óculos, né? Eu tinha forcei. vista pra isso, né? Tinha vista para isso. Tinha vista. Mas era de uma necessidade tão grande de viver aquilo, de viver aquela história, que eu sempre. Que a literatura ela foi esse caminho para mim, de alguma forma sempre foi esse caminho, né? Eu sempre andei por esse caminho. E eu tinha esses sonhos dessa literatura que viaja, dessa emancipação. Vários lugares que eu pensei em ocupar, eu primeiro conheci eles na literatura. Né? Primeiro aquela personagem que ela é forte, sabe? Que ela vence os obstáculos. Aquela personagem que viaja o mundo, que conhece outras culturas. Aquela personagem que fala outras línguas e, sabe? Que tem uma vida tão independente e às vezes muito diferente do que eu estava vivendo na época, né? Na minha adolescência, na minha infância. Aquelas histórias me faziam acreditar que tinha um mundo de possibilidades. Então, a literatura ela foi fundamental para o meu caminho, para as minhas escolhas, né? Eu escolhi ser jornalista, eu escolhi ser professora. Eu agora estou escrevendo, porque eu acho que minha mãe falou, quando você já leu muita coisa, né? Então acho que agora é normal você escrever um pouco sobre elas. Chegou a hora, né? Chegou a Vai hora. ser professora, jornalista, escritora, vai entrar na sua biografia também. Vai tá entrar na chegando. biografia. Não sei se é o caminho natural, eu acho, de quem leu muito escrever. Eu vejo muitas pessoas comentarem sobre isso, né? De que leu e aí acaba escrevendo. Mas para mim me parece hoje um caminho. Eu acho que é o meu. Eu acho de que é muito repente. mais ter algo para transbordar, que já tá tão dentro de você que precisa transbordar, do que necessariamente leu muito e o escreve, caminho né? seria escrever. Tem muita gente que lê muito, mas não escreve. liga, né, para escrever, ou não tem esse dom. Eu acho que eu cheguei nesse lugar exatamente de que eu preciso. É uma necessidade minha de contar essa história, assim. Então, eu tô escrevendo o livro
sobre essa formação, sobre o projeto, né, Ler e Experimentar. E acho que as primeiras coisas que eu escrevi no livro é justamente do primeiro dia que eu cheguei na sala de aula. Que Então, assim, a minha lindo. introdução sou eu me introduzindo hoje, né, naquela época, né, no lugar que foi a maior transformação da minha vida, né, o maior pertencimento, me descobri enquanto profissional, sabe, a bagagem de tantas coisas que eu já tinha lido, visto. A sala de aula foi um mundo pra eu amo a sala de aula, eu amo estar na sala de aula, eu amo estar com os alunos. Então eu lembro que quando eu pensei: "Vou escrever, mas eu vou começar por onde?" Pelo começo. Quando tudo começou. Eu resolvi começar pelo começo, assim, pela minha sala de aula lá na Rocinha. E você que tem toda essa paixão dentro de você, toda essa vontade de compartilhar, você quer viver a experiência de ser mãe? Tem essa vontade? Não, Não? não tenho essa vontade. E eu acho que a minha trajetória, ela vai me direcionando para me reafirmar nessa posição. Eu não sei se daqui para frente isso pode mudar de alguma forma, mas até aqui a minha decisão realmente é não vivenciar a maternidade. Na minha primeira decisão de não ser mãe, ela vem de fato da minha relação, né, eu fui fruto de uma maternidade adolescente, então eu tinha sempre muito temor de imagina, reproduzir essa história, tinha medo da gravidez na adolescência, eu tinha medo da juventude, porque de certa forma você abre mão de muita coisa, a maternidade tem essas coisas, Você né. viu sua mãe vivendo Eu isso, vi a né? minha mãe viver isso, eu vi minha mãe parando o curso, né, eu vi minha mãe por várias vezes estudar e parar, porque a prioridade tinha que ser o trabalho, então você acaba balanceando demais ou abrindo mão de sonhos que talvez com o tempo, no futuro eu não sei se naquela época quando eu decidi adolescente eu queria abrir. Aliás, não sei, né, eu sei, eu não quis. Aham. Na minha adolescência eu falava eu tinha muito medo disso. E aí quando eu fico jovem, né, é a vida do "e que você vai ser quando crescer?" Era a hora de eu ser o que eu queria ser quando eu crescesse. Uhum. E aí era um outro espaço também que a maternidade não me cabia, né, 18, 20, 21, 22, eu estava na faculdade, eu estava lendo, eu estava indo para os shows, eu estava indo para o teatro, eu estava indo para o cinema, eu estava comprando livro, eu estava Lendo, lendo, era lendo, era a minha lendo. vida, Contando né. histórias para tantas crianças. Tava e já estava, né, eu entrei na universidade quase que ao mesmo tempo que do meu concurso, né, da prefeitura, então foi tudo muito junto, não me cabia ali um lugar para pensar a maternidade. E aí quando eu cheguei aos 30, eu até tive conversa com os amigos: "E aí, como é que vocês estão?" Umas amigas minhas foram mães aos 35, né, depois de um tempo também de estabilidade, de: "Não, deixa eu me organizar financeiramente, emocionalmente". E aí para mim chegaram outras responsabilidades aos 30. Outros cuidados que não são a maternidade ou quase, né, porque hoje em dia minha mãe mora comigo, meu irmão também, então de alguma forma eu Outras divido com a minha mãe a responsabilidades, maternidade do meu né. irmão, né, o cuidado com o meu irmão, então assim, a vida ela vai tomando as suas direções também, né, E então tá tudo hoje e bem, tá tudo né. bem, eu lido bem com isso, assim, eu não me sinto cobrada, Uhum. né, às vezes as pessoas perguntam: "E aí, você vai ter?" E eu falo: "Não, não, Isso ainda causa não". esse impacto, né, de uma mulher Causa, escolher não ter filhos. causa. No meu núcleo de amigos, é uma decisão que me parece muito comum. Eu tenho várias outras amigas que, com uma trajetória também, que falam: "Nunca parece ser a hora de pensar", sabe, porque Uhum. a gente tá sempre nesse caminho, nessa movimentação. Então, nunca pareceu a hora para elas. Para mim também, cada época da minha vida é um momento que eu penso: "Não, hoje isso também não se encaixaria, né, hoje isso também não faria sentido". Uhum. E eu acho que a maternidade é um lugar tão diferente, né, eu acho que é um sentimento, é um só não, né, muitos. Muitos. E eu tenho Todos ao mesmo tempo, todos ao toda mesmo aquela tempo. confusão Eu tenho doida. acompanhado a maternidade das minhas amigas, eu tenho vários afilhados, e eu fico vendo, assim, quanto que é um lugar de disponibilidade, né, é um lugar de pausa, é um lugar onde você para um pouco de você para se dedicar à sobrevivência de outra pessoa que depende única e exclusivamente de você, Pro resto da para o resto da vida, vida. E aí eu acho que é um lugar que a gente praticamente. tem que ter muita responsabilidade de escolher ocupar. É. Mas você escolheu ocupar um lugar muito importante na sociedade, não de mãe, mas de professora, de educadora, de pessoa que cuida também, né. Cuida e tem Sim. essa vontade de também, educar pessoas para o mundo, para uma sociedade melhor.
Esse é o pensamento que me movimenta, assim, né? Eu gosto de ofertar para os meus alunos o que eu tive, né? De certa forma, mesmo sendo uma moradora de uma comunidade, a minha família sempre fez questão de, como eu sempre fui muito curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, sempre quis Uhum. conhecer muitas coisas. Então, eu sempre frequentei museus, né? Minha mãe sempre me levou a equipamentos culturais para conhecer, a livrarias. Eu sempre estive nesses ambientes, diferente de muitos amigos meus, por exemplo, que moravam na minha rua, que não frequentavam, que não conheciam, que não tinha essa curiosidade. Uhum. E eu vejo o quanto que isso foi fundamental para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, quando eu estou ocupando o espaço que eu ocupo, que é o lugar da sala de leitura, o meu objetivo é construir projetos onde eu consiga garantir que os meus alunos tenham acesso a essa cultura, sabe? A esses bens, a esses livros. Então, agora chegou a hora da nossa brincadeira, porque eu falo aqui que quem é mãe brinca e quem é professora Também. também. Chegou a hora de trocar os óculos. Vamos ver. Tire os seus óculos e coloque esses óculos. E agora eu quero Vamos saber ver. O que será que vem, o que gente? que você vê ou o que você quer ver para as nossas infâncias de hoje e para as futuras gerações. O que que você quer ver acontecer? Eu acho que maior cuidado da sociedade para com essas infâncias. Eu acho que tem muitas discussões que ainda ficam no campo da discussão enquanto a vida está acontecendo, né? E a gente está tendo essas infâncias sendo roubada do nosso lado, né? As crianças tá num universo tão grande, né? Eu li outro dia sobre antigamente as pessoas tinham medo de deixar as crianças brincarem na rua. É. Tinha essa preocupação com a rua. E aí acha que ficar no telefone é um pouco mais seguro, quando na verdade o telefone está no mundo inteiro. Então eu acho que é ter esse cuidado. Eu acho que a sociedade precisa não só discutir, mas agir urgentemente em prol da defesa das infâncias, de uma infância mais real, uma infância mais pé no chão, uma infância com muito mais afeto. Acho que com experiências que de fato Conexão, que conecta a experiência. gente, né? Que transforma essas relações humanas, né? Que se conecte mesmo um com o outro, porque a gente está vivendo um ambiente hoje muito diferente. Então, acho que o que eu quero ver é isso. Mas com esse você não tá vendo nada, então Não, pode ainda trocar. não, ainda não. Pode trocar de óculos, porque agora eu quero que você veja. Ah, Tem um presente pra você. Eu sei que você já conhece o Flint, que é eu o meu amo o livro. Flint. Que coisa E maravilhosa. aí também tem o meu primeiro lançamento, que é o Terra do Terra Contrário. do contrário. Esse você também já teve Tenho, contato. tenho Tem, também. né? Mas esses E o são seus pra Flint. você presentear pra quem Ai, que você quiser. maravilha. Eu amo a história do Flint. E eu contei a história do Flint na escola, eu te falei, né? Falou, me mandou foto das atividades. A forma como as crianças se relacionaram foi tão sensacional. Se você vê contar a história em vários territórios, né? Cada um te traz uma coisa diferente sobre o Flint. Eu acho Achei que isso muito é mais bom. gostoso. Eu sempre que me perguntam assim, qual é o tema do seu livro? E eu falo, é consumo na infância, para tentar resumir o que é. Mas não é só, Não é né? só. Eu acho que tem uma mensagem muito importante que é do ser, no lugar do ter, que a sociedade hoje valoriza tanto, né? O que você Tanto. tem. A gente fala quem você é pelo que você faz e pelo que você tem, e não por quem você é Só por você realmente. ser livre, né? Só por É. você estar ali. Eu acho que essa é uma temática que o livro traz, que a gente comentou hoje, né? A gente tem essas trends ditando que você precisa ter tal objeto para você ser pertencida a um espaço, e ele vai fazendo exatamente o caminho contrário, né? Ele vai desapegando. E aí, quando a criança lê, ela traz. Você me manda as fotos É, das atividades e eu fico tão feliz porque eu falo, nossa, eu não tinha lido desse lendo jeito. E a desse criança jeito. tá lendo de uma forma diferente. Que É legal. sensacional, é muito bom. Isso Muito aqui é obrigada. mais gostoso. E também tenho aqui um presente do nosso patrocinador, do Supera, para Deixa eu ver. você. Ai, que Muito gracinha. obrigada. Obrigada, amei a nossa conversa, Ai, Fê. amiga, muito Obrigada por ter obrigada. Foi tão vindo, maravilhoso. compartilhado um pouquinho dessa sua super trajetória, dessa Obrigada. batalha, dessa conquista. Eu tenho certeza que você vai chegar e vai voar muito longe, muito mais longe ainda como Flint. Ai, espero que sim. Espero que eu consiga voar cada vez mais alto, né? Suas dicas antes de ir embora. Sua dica de conteúdo, de livro, de projetos ou de uma pessoa que você acha que seja super bacana de vir aqui contar a sua história pra gente também.
Olha, de projeto eu vou indicar o meu. Isso aí. Quem quiser conversar mais sobre esses aspectos formativos, né? Pensar a formação leitora para além do livro, é mais ou menos isso, em resumo, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou falando em palestra, falando em formação, é a gente pensar a formação leitora para além do livro. E você fala para professores, Para para professores, pais? mediadores, famílias, porque a formação leitora são vários agentes ali, né? A gente tem a escola, mas a gente também tem a família, a gente tem a biblioteca do bairro, a praça, né, que está sempre promovendo alguma atividade. Então, a gente tem vários equipamentos e pessoas, instituições agindo nessa formação, né? Além da Bienal que a gente viu aí, né, gente? Que Nossa! sucesso, tão legal, tão emocionante. Os números passando, vira e mexe aparece assim, né, nas redes, a quantidade de acesso, a quantidade de pessoas, a quantidade de livros que foi vendido. É um evento e tanto, Maravilhoso, né? É um evento e tanto. Indicação de pessoa, eu vou indicar a Ellen Ferreira. Ela é mãe das Pretinhas Leitoras, das gêmeas Duda e Helena. Eles ficaram um tempo no ar na TV Globo, apresentando um quadro onde elas apresentavam livros. Elas têm um canal no YouTube, elas contavam histórias. E hoje em dia elas estão atuando também com palestra, com protagonismo negro infantil e agora adolescente sobre as próprias experiências. Então, Nossa, que legal. eu acho de uma bagagem sensacional para a gente pensar a diversidade, a representatividade e uma história com a literatura que começa no Morro da Providência. Que legal. Ela é maravilhosa, vocês vão gostar. Aproveita agora o Mamãe Tá On, não, né? A Prof Tá On. A Prof Tá On, pode olhar ali para a câmera, deixar seu recado, sua mensagem. Ai, gente, é difícil, né? Porque a professora fala tanto. Mas, jornalista também. Tem jornalista também, né? Mas eu acho que eu vou deixar de recado Manuel de Barros, que a importância de uma coisa, ela não vai ser medida por fita métrica, barômetro. A importância de uma coisa vai ser medida pelo encantamento que essa coisa produz em nós. Então, como professora, o meu recado é que mais do que tempo e formação, que as experiências que a gente promova para as nossas infâncias, de fato, afetem as infâncias. Afetem de verdade, com afeto e com transformação. Obrigada, Fê. Obrigada. Antes de ir embora, meu agradecimento ao Supera. Se você quer conhecer esse método exclusivo que trabalha atenção, cognição, habilidades socioemocionais, a gente falou hoje aqui, né, tão importantes para as crianças, acessa aqui, ó, pelo QR Code, encontre a unidade Supera mais próxima da sua casa. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Esses aqui, ó, vão e voltam, tá? Muita coisa boa, né? Muita coisa boa.